pra mais um vídeo aqui do canal. E, olha, vou dizer a vocês que eu estou aqui sorrindo de torta à direita, porque hoje é o dia que eu vou brincar de alquimista com vocês. Sim, mas por que você vai brincar de alquimista, Lali? Se aqui no vídeo você tá dizendo que hoje é resenha de Fantástico Circo da Granado. Por quê? Porque eu sempre venho falando pra vocês, quando eu cito Fantástico Circo, que pra ele virar o Burberry Brit Helium, que eu sei que muita gente sabe, muita gente comprou esse perfume por causa desse daqui, faltava uma coisa. E hoje eu vou contar pra vocês qual é essa coisa e mostrar pra vocês mais ou menos como chegar até lá. Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos à resenha de Fantástico Circo de Granado. Hoje eu vou contar tudo o que eu acho sobre esse perfume, pra quem ele é, pra quem ele não é, com que ele parece, tudo. Mas também vou dar uma dica boa, tá? Pra economizar e pra matar saudades dos fãs do Burberry Brit Helium. Então, vamos lá. O que dizer de Fantástico Circo? Primeiro que Fantástico Circo é um perfume que a Granado lançou, acho que em 2018, junto foi Fantástico Circo e Safari Encantado, em comemoração ao Dia das Crianças. Todos dois são perfumes para crianças. Nós, adultos, usurpamos e usamos porque somos gaiatos e percebemos que ali existem dois perfumes maravilhosos e esse daqui parece muito com o Burberry Brit Helium, que foi descontinuado para América Latina. Porém, eles não foram idealizados para o público adulto, logo a projeção desse perfume, fixação, é diferenciada, é focada para o público infantil. Então, se você por um acaso comprou e se queixa, ai, porque não dura tanto, ai, porque não projeta tanto, é porque não é pra você, não é pro público adulto, é pra criança. Você não vai fazer um perfume pra criança que vai ser uma bomba nuclear, um espanta-ninguinha da vida, né? Já pensou? A criança entra no lugar pra brincar com as outras crianças e o perfume tá cheirando mais do que tudo e tá todas as outras crianças caindo em volta? Que cenário, né? Não é. Mas tem como você fazer o seu Burberry Brit Helium, né, caseiro e brasileirado durar um pouco mais. Eu vou contar isso já já. Mas falando sobre Fantástico Circos em si, sim, ele surpreende muita gente que é fã do Burberry Brit Helium por ser muito parecido. Eu acho que é um dos perfumes que estão no mercado, né, que está no mercado nacional, que você consegue encontrar e ter uma proximidade, assim, muito, muito grande com o Brit Helium. Além deles terem a proximidade de cheiro, comenta-se que eles têm em comum também um dos criadores. No caso, o Brit Helium, ele foi criado por um casal, né? São duas pessoas, da Givaudan. Esse daqui não se comenta, mas acho que foi só a perfumista que criou ele, que criou o Brit Helium, que veio também fazer pra Granado. E assim, ele tem algumas notas em comum, não são todas, mas a junção de algumas notas faz com que este perfume fique muito próximo ao Brit Helium. Por exemplo, ele tem como notas de topo a angélica, o neroli e a lavanda. Dessas três, neroli e lavanda são em comum entre Fantástico Circo e Brit Helium. Nas notas de coração, ele tem o lírio do vale, a peônia e a íris. E aí rola um conflito, porque na verdade no Brit Helium ele tem lírio, mas não é o lírio do vale, é o lírio florentino, que inclusive dá o atalcado. E aí, se você parar e analisar, talvez a presença da peônia e da íris junto com o lírio do vale em Fantástico Circo seja justamente para dar o atalcado que a Burberry consegue com o uso do lírio florentino. Então, meio que é uma alternativa secundária de misturando tais ingredientes chegar naquele. No fundo, esse perfume ele tem almíscar, fava tonka e sândalo. A fava tonka ajuda a dar uma docilidade para esse perfume, deixar ele mais levemente adocicado e um pouco mais acarinhado. O sândalo dá um pezinho, né? Dá um pouco da madeira que a gente sente no Brit Helium, mas ainda não é totalmente aquele peso levemente amadeirado que o Brit Helium tem de fundo, aquele corpo imponente. Ainda não é, mas é um pouco próximo. E você tem o almíscar ali para dar uma suavidade, uma leveza e uma limpeza muito gostosa. E também deixar isso tudo um pouco mais calmo. E aí, o que me chamou mais a atenção foi que quando eu fiz a resenha do Brit Helium, eu comentei com vocês alguns perfumes
que quando eu senti ele, eu lembrei de cara. Um dos perfumes foi o Prada Infusion de Iris, eu comentei isso com vocês, falei que pra mim o Brit Hidden era como se fosse a versão de lavanda do Infusion de Iris da Prada. E que eu sentia ali que que ele faltava e que ele tinha um pouco até do que eu sentia em um perfume da Granado, que era vetiver e lavanda. Na época eu não sabia dessa similaridade do Brit Hidden e do Fantástico. Comprei o Fantástico, gostei, mas fiquei sentindo falta durante um bom tempo nele de alguma coisa. E depois eu parei e pensei e coloquei a ideia fixa na cabeça, que era o vetiver. Esses dois perfumes juntos se transformam em algo muito mais próximo ao Brit Hidden do que só o Fantástico Circo sozinho. Então, se você é fã do Brit Hidden e tá comprando o Fantástico para não gastar o seu Brit, para não usar muito, ou você comprou e ficou um pouco frustrado porque sentiu falta justamente daquele fundo um pouco vintage, um pouco pesado que o Brit tem, é simplesmente a falta do vetiver que tem aqui. E aí, eis o que eu finalmente fiz, o teste more da mistura. Eu misturei aqui no braço uma borrifada do vetiver e lavanda da Granado, deixei descansar um pouquinho e vim por cima com o Fantástico Circo. Você chega a 100% ou 90% do Brit Hidden? Não, mas você chega muito mais próximo, você chega bem próximo disso, e se você dosar melhor a quantidade, a proximidade, você chega ainda mais fiel ali, mas fica muito parecido. E você consegue ter aquele DNA vintage maravilhoso graças ao vetiver. Eu acho que o vetiver vai dar uma diferença, assim, até uma alongada tanto na projeção quanto na duração do Fantástico Circo para você que é extremamente fã do Brit Hidden e comprou ele pro Brit Hidden. Mas se você não gosta ou provou o Brit Hidden e não gostava do vetiver, pode ficar aí sem esse fundo, não precisa fazer esse teste, mas saiba que se você fizer, você vai sim chegar. E falando do Fantástico como um perfume em si, eu acho o Fantástico um perfume muito gostoso. É um perfume que ele tem um cheiro de infância muito bom. E depois que você conhece ele, que é essa versão mais limpa e até um pouco mais cândida do Brit Hidden, você olha o Brit Hidden com outros olhos. Eu passei a ter o Brit Hidden como um perfume que ele tem uma nuance que surpreende, ele passeia muito, enquanto o Fantástico ele é uma coisa mais suavizada, mais delicada, mais tranquila também, mas não se engane, tá? Não se engane, porque ele pode sim ser um daqueles perfumes me engana que eu gosto, que some e aí quando você menos imagina, ele dá o ar da graça. Na minha pele, esse perfume tem uma duração mais ou menos de 4 a 5 horas, 5 num dia um pouco mais fresco, 4 ou 3,5 um dia um pouco mais quente. A projeção dele é uma projeção de moderada a fraca. Ele não é um perfume marcante, não é um perfume que você entre e todo mundo perceba que você entrou. Ele é um perfume mais de, no máximo, 1 metro e meio do seu corpo à frente. Logo nos primeiros minutos, nos primeiros 30, 40 minutos a 1 hora de que você coloca ele, essa é a capacidade dele. Depois ele vai ficando mais rente, mas no final da duração dele ele tá rente à pele, mas não de uma forma imperceptível. Você ainda sente um pouquinho dele, um pouquinho do DNA dele. Com a presença do vetiver, eu observei que a projeção dele fica um pouco mais destacada por um pouco mais de tempo. E a duração desse perfume dá uma aumentadinha. Ele fica quase 5 horas e meia, um dia quente, a 6 horas. Então, sim, se você tiver os dois e quiser fazer esse teste, vale a pena. Você vai conseguir aumentar a duração do seu perfume e deixar ele ainda mais próximo do Burberry Brit Hidden. Mas se você não tiver, não tem problema também. Há um outro truque também bem legal para fazer o perfume durar, que é você fazer passar um pouquinho de vaselina e borrifar ele.
acaba ajudando o perfume a durar mais. Mas digo que o Fantástico é um cheiro gostoso. Aí ele anda sumidinho porque o Ministério Público notificou a Granado por causa do uso de imagens de circo, né, dos animais, que isso remetia a maltratos, os maltratos que eram cometidos nos circos aos animais. Hoje é proibido ter animal em circo por causa disso, de maus trato, e eles achavam que esse layout remetia a isso, então pediram para a empresa tirar. Espero que a Granado reformule e traga de volta, porque é um perfume que, assim, faz uma diferença, faz uma falta, e que a gente gosta muito, tá? Mas sim, super recomendo aí. Tanto pra você que ficou órfã e tá achando difícil achar o Burberry Brit Helium, quanto pra você que tá procurando um cheirinho diferente e que seja especial, tá? Nos vemos em breve em mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta aqui, deixa seu joinha, se inscreve se ainda não tá inscrito. Beijos e tchau!